só por esse monstro aqui antes de começar o vídeo. Hello, portadores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal Predo Colfane. Depois do vazamento do episódio Risco, o fandom inteiro de Miraculous entrou em loucura quando foi revelado que Adrian Agreste, o protagonista, é um Sentimonstro. Isso gerou muita revolta nos fãs, com vários deles falando que nem vão mais assistir Miraculous, que isso nem faz sentido, enquanto outros adoraram e gostaram muito do desenvolvimento que a história pode tomar e estão muito ansiosos pro próximo episódio. E nesse vídeo eu vim te explicar tudo sobre isso, falar por que ele é um Sentimonstro, por que faz sentido até pra história e como que isso pode ser explorado nos próximos episódios. E aí, quer saber mais? Então se prepara e bora começar. Pra você que não tá muito atento no fandom ou até mesmo não assiste muito bem os episódios, não tá acompanhando muito o que tá acontecendo, sim, o Adrian Agreste, o protagonista da série, ele é um Sentimonstro. Isso já foi confirmado, foi deixado ali claro no episódio Risky, onde mostra que o Gabriel Agreste tem um certo controle sobre o seu filho, inclusive eu já analisei esse episódio e vou deixar em cima nos cards. Mas para os Miraculous que estavam procurando algum tipo de interpretação diferente sobre isso, de que não, o Adrian não era um Sentimonstro, ele só tá sendo controlado por alguma outra coisa, bom, já foi confirmado pela embaixadora latino-americana da série que sim, o Adrian é um Sentimonstro e isso está programado desde a segunda temporada. Mas antes da gente de fato comentar sobre o Adrian ser um Sentimonstro, a gente precisa entender primeiro o que são Sentimonstros e deixar algumas coisas claras, porque eu percebi que muita gente do fandom não entendeu muito bem ou não sabe muito bem o que são Sentimonstros. Essas criaturas são frutos e criadas pelo Miraculous do Pavão, o qual tem o conceito da emoção. Sentimonstros nada mais são do que criaturas criadas a partir de um sentimento de alguma pessoa, que pode ser tanto do próprio portador do Miraculous do Pavão, quanto de outra pessoa. E para isso ser feito, a gente tem um processo chamado de amokização, onde o portador retira uma pena do seu leque e a transforma em um amok, e a partir deste amok que o Sentimonstro vai ser criado. Cada um dos Sentimonstros é muito único, até porque o portador pode escolher não só o formato, personalidade, como também habilidades que cada um dos Sentimonstros vai ter, sendo o único limite a imaginação do portador. E assim a gente tem na série várias demonstrações, como por exemplo, o caso do Optigami, que podia entrar em alguma coisa porque ele era basicamente um Sentimonstro espião. Também a gente tem o Faminto, que foi criado para matar fome, e acabou que por ser usado pelos motivos errados, ele acabou se tornando um grande vilão. Outra coisa muito importante é que Sentimonstros não são coisas ou objetos. Tratar um Sentimonstro dessa forma é muito desumano, até porque cada um dos Sentimonstros são criados a partir de um sentimento, então eles são considerados sim seres vivos. O Miraculous que cria objetos é o do Caprice ou da Ladybug no máximo, mas esse Miraculous não cria objetos, ele realmente cria seres vivos. E isso que eu tô falando não são palavras minhas, são do próprio Thomas, ele já deixou isso claro no Twitter, que a gente não pode tratar Sentimonstros como apenas objetos, porque não, eles são seres vivos, têm vida própria, então assim, vamos com calma. Outro ponto importante, se o portador desse Miraculous acabar morrendo ou se destransformando, o Sentimonstro não sofre nenhum tipo de dano, desde que o objeto onde tem o amok esteja bem seguro. Depois lá do episódio Faminto, muitas pessoas começaram a discutir se o Adrian era ou não um Sentimonstro, porque a Natalie poderia meio que sentir ele se ele fosse um Sentimonstro, e meio que também o Thomas explicou sobre isso no Twitter. O que o portador do Miraculous do Pavão consegue é sentir objetos que tem amok. Lá no caso do Faminto, ela conseguiu sentir que o Faminto era um Sentimonstro, porque ele tava com o amok dentro dele. Então não, mesmo que o Adrian seja um Sentimonstro, não é como se a Natalie fosse sentir dor toda vez que vê ele, porque ela não sente ele, ela sente o objeto que tá o amok, que em teoria seria a aliança. Outra coisa que o Thomas quis frisar é que geralmente os Sentimonstros são criados de maneiras mais fofas e amigáveis, e tem como principal objetivo apenas cumprir ordens. Mas enfim, agora que a gente já falou dos Sentimonstros em geral, vamos entrar ali numa subcategoria que são os Senti-humanos. O primeiro caso que a gente tem de Sentimonstros que são humanos é a Senti Ladybug, que apareceu lá em Ladybug da terceira temporada. Basicamente esse Sentimonstro veio para mostrar que isso é possível, que é possível criar vida a partir desse Miraculous, então acho que foi muito importante também, até pra gente entender como que esse Miraculous funciona. Algo bem interessante que eu acho muito importante de vocês saberem é que Senti-humanos, eles agem como humanos de verdade. Eles têm sentimentos próprios, podem exercer hábitos humanos, como por exemplo, envelhecer, se apaixonar e ter filhos. Então sim, se você tá preocupado que o seu Adrinette vai acabar, não, fica tranquilo. O Adrian pode sim ainda se apaixonar pela Marinette, eles podem se casar, ficarem velhinhos, terem filhos, e como o Adrian realmente é apaixonado ali com ela, porque ele pode sim se apaixonar. E basicamente a única coisa que muda de humanos para Senti-humanos é que eles só são criados de formas diferentes, mas ambos são ainda humanos. Mas agora que você já entendeu um pouco mais sobre Senti-monstros, e eu acho que você não tá tão perdido assim, vamos ali começar a falar sobre o Adrian ser de fato um Senti-monstro, e em que momento da série eles colocaram isso, pra você entender que isso não foi colocado
trocado de uma hora pra outra. Primeiro de tudo, a gente tem o episódio Senhor Pombo, onde a gente consegue perceber que o Adrian é alérgico a penas, e ali a gente já consegue ver um traço que futuramente vai ser bem importante. Isso porque lá em seguida a gente tem o episódio Gorizilla da segunda temporada, onde ali a gente começa a entender muito melhor sobre a relação do Adrian com o seu pai e também onde está a mãe dele. E nesse episódio também é explorada essa relação que ele tem com penas, onde o Adrian acaba fazendo uma propaganda ao redor de várias penas, sem sentir qualquer tipo de desconforto, mostrando o quanto essa propaganda é forçada e mentirosa, até porque o Adrian nunca estaria ali ao redor de penas feliz, sendo que ele é alérgico a elas. Isso também deu ali um certo indício de que a relação com o Gabriel e o Adrian é meio forçada, até porque o pai dele meio que obrigou ele a performar ao redor de várias penas, sendo que o menino é alérgico. Depois a gente tem o episódio mais importante de todos, que começou realmente a introduzir o Miraculous do Pavão, que foi lá no episódio Mayura, onde a Natalie, pra salvar o Gabriel, acaba ativando esse Miraculous. Depois a gente tem o episódio Festim, onde a gente descobre que sentimonstros podem ficar vivos por um período muito grande de tempo, mesmo que o seu portador já tenha se destransformado, ou até mesmo que já esteja mais velhinho. Em Félix a gente descobre o segredo dos anéis gêmeos, que são os anéis que o Gabriel e a Emily utilizavam, e são chamados de anéis Grande Vanille, o qual esconde algum segredo bem macabro, inclusive uma dessas peças é roubada pelo Félix. O episódio Félix é o episódio 23 da terceira temporada, e logo em seguida a gente tem o episódio Ladybug, onde ali sim a gente consegue ter o primeiro contato com os senti-humanos e percebe que a joia do pavão consegue sim criar humanos. E foi bem nessa época que muitas pessoas começaram a desenvolver essa teoria. Eu inclusive postei na época 2 vídeos falando sobre isso, e muita gente me taxou de louco, falando que isso não era possível de forma nenhuma. Mas a quarta temporada chegou de fato pra comprovar isso, e o primeiro episódio que a gente tem logo de cara é Mega Leech, onde o Gabriel dá uma ordem pro Adrian e mexe em uma das alianças. Isso acaba se repetindo várias vezes, como em Efêmero, onde ele faz assim umas 3, 4 vezes no episódio, controlando o Adrian, e a gente já consegue ali perceber que de fato o Adrian tem um controle um pouquinho a mais vindo do seu pai. Sem contar também a gente tem o contraponto lá, o Wishmaker, onde o Adrian fala que ele queria ser o que o pai dele quisesse que ele fosse, o que mostra que ele não tinha sonhos nenhum, sendo realmente controlado desde criança, mostrando que de fato ele era um senti-monstro. Claro, isso são só indícios mais claros e que tem relação com Miraculous do Pavão, mas se a gente analisar o personagem do Adrian em si, ele já tem muitas coisas que dão indício pra isso. Até porque episódios como Sandy Boy, por exemplo, um dos medos que ele tem é de ficar preso, porque ele é tão controlado o tempo todo que só falta grades pra tirar o mínimo de liberdade que ele tem. Por fim, a gente tem os 2 episódios finais, até a altura que eu tô gravando esse vídeo. Apenas o episódio Risco foi lançado, e bom, agora a gente tem que ver o que vai ser explorado futuramente na série, até porque essa informação é muito importante, assim, pode mudar o enredo de várias formas. Mas agora vamos dar uma olhada no que pode acontecer no futuro. Eu vou tentar acalmar vocês, tá? Pode ser pior, o Adrian vai sofrer mais, mas assim, galera, os momentos de glória vai chegar, em algum momento vai dar certo isso aí. Primeiro de tudo, eu já quero começar falando de Adrinette, tá? Eu vi que muitas pessoas estão muito incomodadas porque dizem que a Adrinette morreu e que nunca mais vai ter, mas não, relaxa. Uma coisa que eu já falei nesse vídeo é que senti-humanos ainda são humanos. Então sim, eles sentem, eles podem se casar, eles podem ter filhos, então a Adrinette vai ser o menor dos problemas agora. Até porque, como já confirmado, a Adrinette é um casal canon, que de qualquer forma, lá no final, eles vão ficar juntos. Eu até fiquei impressionado que o fandom deu tanta importância pra isso, até porque tem outras coisas aqui que eu vou falar agora que são bem piores, e vocês vão ver por quê. Bom, o segundo ponto é o controle que o Gabriel tem sobre o Adrian, até porque ele é um senti-monstro. E pra mim, nesse momento, é isso que importa, é saber como que o Adrian vai se desvincular do seu pai sem que ele seja apagado da existência. Até porque a gente viu lá no episódio Ladybug que mesmo se o senti-monstro ganhar ali posse do objeto que tá o seu Amok, o portador pode simplesmente apagar ele com um estalar de dedos. Então acho que o grande ponto aqui que vai ser explorado nas próximas temporadas é o Adrian se desvinculando do seu pai, porque não tem como ter a Adrinette, não tem como a gente se preocupar com isso agora, sendo que o Adrian ainda é totalmente controlável. E assim a gente chega no terceiro ponto, que acho que é o mais difícil pra todo mundo, e bom, se prepara porque eu vou falar ele agora. O grande problema da questão é que pro Adrian se desvincular do controle do Gabriel, ele tem que descobrir que ele é um senti-monstro. E automaticamente quando ele descobrir que ele é um senti-monstro, ele vai descobrir que seu pai é o vilão de Paris e que ele vem lutando com ele há 4 temporadas, e também descobrir que a sua mãe tá embaixo da sua casa, dentro de uma cápsula. Foi deixado meio que um indício que no final de Risco ali ele meio que vai descobrir tudo, a gente não sabe se vai acontecer alguma coisa ali diferente, mas tem indícios ali que ele talvez descubra de fato tudo isso. E bom, se você acha que o Adrian tava sofrendo ali porque ele foi excluído de algumas batalhas pela Ladybug só pra Hannah Rude ganhar protagonismo, nesse ponto sim o Adrian vai sofrer demais, porque ele vai descobrir tudo isso de uma vez só, e ainda vai descobrir que na verdade ele é um senti-monstro. O Adrian tem uma visão muito diferente de senti-monstros, até porque os senti-monstros que ele viu são só senti-monstros bravos e que atacam Paris, então ele pode ter esse questionamento tendo uma crise de identidade. A partir do momento que ele perceber que ele na verdade é um senti-monstro e que talvez ele possa associar essa figura que ele tem de senti-monstros que são maus e tudo mais, pode ser que a partir daí tenha um certo ponto diferente no roteiro.
roteiro. Uma coisa que eu sempre enxerguei é o Adrian como vilão. Eu sempre achei que isso poderia acontecer em algum momento, até porque o Adrian tem muitas tendências a isso. Ele é muito reprimido o tempo todo. Eu achei que realmente se eles desenvolvessem o personagem, caberia pra mim, pelo menos, ele sendo o novo vilão. Talvez comigo falando isso você de fato não queira, eu já fiz um vídeo falando sobre isso, e muita gente falou que não queria, que isso não ia acontecer. Eu também acho um pouco difícil, vendo um ponto de vista mais técnico, até porque o Cat Noir e o Adrian é um protagonista, então transformar ele em vilão, às vezes até arrisca na parte comercial da Zag. Mas enfim, querendo ou não, pode ser uma das saídas do Adrian talvez se tornar o novo vilão, até porque o novo vilão da série é alguém que todo mundo menos espera, e quem a gente menos espera do que o próprio protagonista da série. Miracle está num ponto de roteiro que realmente precisa desenvolver, eu acho que essa é a saída mais lógica, tendo em vista tudo que a gente já viu até agora, até a quarta temporada, e acho que na quinta temporada eles podem explorar muito isso. Até porque eu sempre falo aqui que Miraculous não tem desenvolvimento, e pra mim agora é o momento, e eu acho que esse desenvolvimento seria muito legal. Até porque, como eu falei, no final de tudo os dois vão ficar juntos, a força do amor vai nos salvar, então independente do que acontecer agora, vai ficar tudo bem no final. Mas enfim, agora eu quero saber a sua opinião. Como você acha que o Adrian sendo um Sente Monstro vai meio que ser explorado na série? Você acha que isso é possível do Adrian ser um vilão? Ou você acha que outra saída seria melhor? Enfim, deixa aí nos comentários. E bom, eu espero que eu tenha conseguido acalmar o coração de vocês e explicar um pouquinho melhor sobre isso, porque eu também dei muita surtada quando eu descobri que ele era um Sente Monstro. Acho que isso faz parte do fandom. Mas enfim, espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal se você é novo. Eu espero vocês em breve. Até mais e tchau! Ó que Sente Monstro lindo.